Agora sim, Bom dia. estamos aqui, bom dia meu povo, vamos acordar. Samuel vai preparar meu cafezinho, né Samuel? Aquele jeito lá, muito bom. Será que já tem gente acordada, meu povo? Assim, a Francisca já falou comigo. Ah, gente, a Thalita já entrou. Thalita, tu estás acordada, tá vendo? Domingo pela manhã, acordada 100%, firme e forte. Olha só como é as coisas, né? Bom dia, Tata. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos aí. Deus guarde, sustente. Salomão entrando. Salomão hoje vai ser meu contra-rega aqui, meu sonoplasta. Vai poder medir aqui a intensidade do som. Carolzinha, Samuelzinho te deixou de plantão hoje, Carol? Como é que tá meu xará aí? Tudo bem? Turminha acorda cedo aqui, né, Thalita? É verdade. Essa turminha parece que tem energia para dar, vender e alugar. Aqui a turminha vai tarde, acorda cedo e parece que tem energia para dar, vender e alugar. Sejam bem-vindos. Deus é bem-vindo, Claudinho, Regis. Deus é bem-vindo. Seja bem-vindo, o Wesley Rainar. Em nome de Jesus, que todos possam receber neste dia um dia de graça. Eu estou vendo aqui fora pela janela, tão bonito aqui o sol. Lindo domingo. Lindo, típico. Um domingo típico de escola bíblica, né? Que alegria. Adora, né? Escola bíblica. Graças a Deus. Como é que tá aí, Salomão? No ponto? Pastora Vânia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Dá um cheiro no pastor Theo. Bom dia a todos. Deus seja louvado neste dia. Deus, ele é maravilhoso, exaltado, glorificado. Isso é bom. Pastora Dayana. Vanessa. Graça e paz. Ai, que bom. Hoje eu estava aqui ontem e hoje pela manhã meditando assim em algumas coisas que estão acontecendo, né? E como Deus ele está impulsionando a igreja a se posicionar. Deus está impulsionando a igreja a se posicionar. Glória a Deus. Carol, seja bem-vinda. A outra Carol, viu? Né? A Carol Russi e a Carol Farias está chegando aí. A Carol Russi já chegou cedinho junto com o Samuquinha. Ana Vanessa. Em nome de Jesus. Irmã Francisca, amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos despertar. Cadê o cafezinho? Meu cafezinho, meu mestre Cuca já foi fazer ali. Tá vindo ele. Terminou, Samuel? Vem cá. Isso. Um abraço de Jaime, na Alice. Alice só olhando aí, andando. Tá quente. Cuidado. Segurança aí, segurança. Eu gosto assim. Ó, segurança. Olha, gente. Olha só, você está servindo um cafezinho aí? Regi, cafezinho? Dani, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Ai, que bom, gente. Gente, um café é bênção demais. Deus maravilhoso. Deus é bom. Glória a Deus. Por favor, pegue seu cafezinho aí, coloque seu celular, seu computador aí pertinho, bote no volume adequado, veja se o som está chegando bem aí, tá bom? Me dê o feedback aí, como está chegando o som para vocês? Tá alto, tá baixo, tá adequado? O sonoplasta está trabalhando. Isso. Fabinho deve estar na luta, na batalha. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Vamos orar? Vamos orar, pastora. Está com a senhora a palavra para oração. Em nome de Jesus. Ainda bem que é para oração, né, Matos? Senhor, nós te agradecemos por Aleluia. Esta manhã, Paizinho amado. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia na tua presença. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui com os teus filhos, compartilhando da tua palavra, exaltando o teu nome nesta manhã. Aleluia.
Nós agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias. Glória a Deus. Porque não tem nos faltado nada Amém, em Jesus. nossa mesa. Obrigado, Jesus, Obrigado, que esta Jesus. manhã a gente possa comer do teu pão, beber do teu vinho. Glória a Deus. Senhor, para que possamos, Senhor, espiritualmente Glória a estarmos bem alimentados da tua palavra. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, o presbítero Vando, a Séfora, sejam todos bem-vindos. Olha só, eu queria hoje cantar uma canção. Eu não sei se você conhece. Aí, Gerlânia. IG entrou, GG entrou. Seja bem-vinda. É só, G. Eu vou tentar colocar uma canção aqui. E se vocês conhecem ela. Salomão, você vai me dizendo aí se a altura do playback tá saindo bem. Já saiu? Como é que tá aí, Salomão? Em espírito, em verdade, te adoramos. Do seu tempo, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vamos adorar. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Vamos acordar, meu povo, adorando. Vamos acordar exaltando o nome do Senhor, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos. Nós te adoramos em espírito, em verdade, nós te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Servindo a um Deus fiel, vivo, justo. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Irmã Carla chegou, nosso diácono Fábio. O Senhor, Ele faz tantas coisas por nós. Como é bom a gente viver o dia a dia
e colocar Deus no controle das coisas. Irmãos, eu sei que é difícil a gente passar por algumas situações aí complicadas, difíceis, mas quando Deus está no controle é diferente. Você concorda, né, pastora? É sim. Quando Deus está no controle, conta um testemunho para eles aí de quantas pessoas já foram curadas, restauradas aí e confiaram no Senhor. Nossa lista é assim, nós estamos maravilhados com o que o Senhor tem feito. Nós temos colocado algumas pessoas, a lista começou com 30 e poucos. Hoje nós já temos bastantes pessoas curadas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer, são 21 pessoas já curadas, tá, queridos? Nós temos glorificado o nome do Senhor, porque nós temos de 3 em 3 horas, mulheres têm colocado seus joelhos para ouvir o Senhor, para clamar ao Senhor e para pedir por essas vidas. E nós temos visto o resultado do poder da oração através da vida de cada uma de vocês. Glória a Deus. Vamos continuar adorando. Veja se vocês conhecem essa daqui para relaxar, sabe? Glorificar a Deus, acordar, colocando Ele no trono na nossa vida. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor, bendito seja o Senhor de toda a terra e céu, exaltado seja o nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Ele é grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, exalte ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Queremos e agradecer por tua obra, Senhor,
em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus seja louvado, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus é lindo, Jesus é lindo, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, tenha um bom dia. Seja exaltado o nome do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto de domingo, culto matinal. Nós iniciamos o domingo adorando a Deus. Iniciamos o domingo trazendo paz, irmãos. Quantas pessoas estão neste momento precisando de paz? E às vezes a gente não tem ideia de como a paz é importante, de como a paz ela deve ter um lugar essencial nas nossas vidas. E pastor, eu queria fazer só uma correçãozinha das pessoas que nós estávamos orando. Na realidade, amados, eram 46 pessoas. 21 ainda estão nas nossas orações e 27, 27 já foram curados. É isso. Então vamos dizer que Ele é exaltado. Exaltado. Ele é exaltado por isso. Você pode adorar Jesus, dizer que Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei Jesus, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Glória a Deus. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei. Jesus é maravilhoso. Ele é o Senhor, e sua verdade vai sempre reinar em todos os dias da nossa vida. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Jesus é lindo. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom a gente entregar para o Senhor
culto de adoração. Irmãos, nós temos tanto para dar para o Senhor, nós temos tanto para oferecer para o Senhor. Nós às vezes esquecemos do favor de Deus, nós esquecemos de quem Deus é, e muitas das vezes ficamos esperando apenas o que suas mãos podem nos dar. Sabe, irmãos, eu tenho vivido uma convicção de que verdadeiramente os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Lá não diz, em João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus quando tem ou quando não tem. Lá não diz que os verdadeiros adoradores adorarão apenas quando estiverem em dias de fartura ou quando estiverem em dia de escassez. Lá não diz que os verdadeiros adoradores se levantarão e tomarão postura de adoradores apenas quando as mãos do Senhor estiverem estendidas, nos abençoando, nos tratando, nos guardando. Não, a Bíblia diz que em todo tempo os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, que os olhos do Senhor procuram na terra corações que possam verdadeiramente entregar ao Senhor um sacrifício de adoração. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra. Queria que você pudesse trazer para nós, trazer para Deus, na verdade, seu coração, você possa verdadeiramente se deleitar na presença do Senhor. Queria meditar com você hoje sobre posicionamento, postura ante as situações adversas. E quero trazer para a meditação o livro de Esther. Hoje nós traremos a mensagem em cima do livro de Esther. A André está aí, né? Olha, André, veja só. Hoje nós vamos falar sobre Esther. Hoje nós vamos trabalhar sobre a postura de um servo de Deus em um momento difícil. Postura, posicionamento. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 9. Esther, capítulo 4, versículo 9. Nós vamos ler até o versículo 17. Amém? Está em paz? Tranquilo? Podemos, pastora? Diz assim: Então Atar veio e relatou a Esther as palavras de Mardoqueu. Esther mandou que Atar dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os que serviam o rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, que é a morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já faz 30 dias que não sou chamada para entrar na presença do rei. Quando relataram as palavras de Esther a Mardoqueu, este mandou que respondessem a Esther: Não imagines que por estares no palácio do rei serás a única a escapar entre os judeus. Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? E Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai, reúne todos os judeus que estão em Susã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Deus é bom. Irmãos, eu estava refletindo a respeito sobre a forma como nós nos comportamos diante das situações complexas da nossa vida. Muitos conhecem essa história, a história da rainha Esther, e à noite nós vamos continuar trabalhando sobre o livro de Esther. Nós vamos trabalhar sobre outra mensagem. Essa agora especificamente nós vamos falar sobre postura, sobre posicionamento diante das sentenças de morte que muitos liberam
contra nós. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Assuero, ou rei Xerxes, fez um decreto contra os judeus, iludido por Amã. E todas as vezes que o rei selava o seu decreto, tinha que ser cumprido. E o decreto do rei, iludido por palavras falsas, era que os judeus e o seu reino fossem executados. E Amã, irmãos, ele escolheu 10.000 talentos de prata e pagou para que o povo fosse executado, para que o povo fosse morto ao fio da espada. E vendo e ouvindo tudo isso, os judeus que viviam ali ficaram tão tristes, arrasados, porque uma sentença de morte tinha sido lançada contra eles pela boca e pelo selo do próprio rei. E o que fizeram? Rasgaram as suas vestes, decretaram um jejum e começaram a clamar e chorar. A clamar a Deus, a clamar ajuda, a clamar por socorro. E sabendo que Ester estava no palácio, Mardoqueu, seu tutor, foi até ela e disse assim: olha, é sabido entre todos os judeus que foi liberado, foi decretado contra nós a própria morte. Nós precisamos de ajuda. Precisamos que tu entres na presença do rei e que na presença do rei tu possas interceder por nós. E veja só, irmãos, o que aconteceu. A Ester, sabendo das regras, sabendo dos protocolos, sabendo de tudo que tinha que ser feito, disse assim: mas eu não fui chamada à presença do rei. Se eu for na presença do rei sem ser chamada, mesmo sendo rainha, eu incorro em ser morta, mandada executar, porque essa é a lei. Eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamado. Uma coisa importante, irmãos, que nós temos hoje é que nós podemos entrar na presença do Rei dos Reis a qualquer momento, a qualquer instante, sem precisar de nenhum chamamento específico, sem precisar de nenhuma palavra específica. É importante que você possa entender que verdadeiramente o Senhor, quando fala para nós, quando fala aos nossos ouvidos, que nós precisamos verdadeiramente olhar para Ele como Pai, como um Senhor bondoso. Ele não está brincando, Ele está falando muito sério. Por isso é importante você entender que o canal está aberto para você falar com o Rei em todo momento. Não existe mais sentença de morte que possa nos afastar da presença dEle e do acesso à sala do trono. E diante da situação que Ester estava vivendo, Ester chega para o rei, para Mardoqueu, e diz assim: se eu for e morrer, o risco é grande disso acontecer. E ele disse assim: olha, quem sabe que não tenha sido para este momento que você tenha sido constituída como rainha. Quem sabe que não tenha sido para este momento em que Deus te colocou lá. Por isso que você precisa se posicionar. Se Deus lhe colocou no palácio, é para que você pudesse fazer algo específico em que Ele ordenou, que Ele planejou. Sabe, irmãos, cada dia eu fico mais impressionado com o poder, a misericórdia, a onisciência de Deus. Como Ele trabalha em favor daqueles que habitam na sua casa. Deus, Ele faz as coisas certas. Às vezes nós não entendemos por que algumas pessoas estão em algumas posições, nós não entendemos por que algumas pessoas estão em alguns cargos, alguns postos, alguns lugares, mas Deus sabe. Todos aqueles que têm a sua vida, irmão, dirigida pelo Espírito de Deus, aonde chegam, são instrumentos de Deus para salvar vidas. Todas as pessoas que verdadeiramente têm a convicção de quem são em Deus e têm a sua identidade restaurada em Deus, aonde chegam, são instrumentos de Deus para salvar vidas.
A rainha Esther tinha sido escolhida pela sua beleza, mas não só por isso, mas principalmente porque Deus tinha um projeto para ela dentro do palácio. Ninguém vai ao palácio, irmão, porque é bondoso, porque é bonito simplesmente. Não, todos só chegam a lugares estratégicos nesta terra, nesta vida, porque Deus tem um propósito específico para tratar com o seu povo. E olhe só como Deus faz. A rainha Esther estava com medo de ser morta, porque ela estaria indo contra os princípios e contra as regras instituídas diante daquele momento. Mas sabe de uma coisa? Melhor do que as regras humanas são as regras do Senhor. Mais poderosos do que os decretos humanos são os decretos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com sabedoria e com coragem, Esther se deslocou até a presença do rei e teve a postura adequada para aquele momento. Irmãos, para cada momento da nossa vida existe um posicionamento adequado. Eu tenho dito que muitos de nós têm sabedoria e outros têm conhecimento. E qual é a diferença entre ter sabedoria e ter conhecimento? Simples. Ponto 1. O conhecimento nos faz ter talento, nos faz fazer algumas coisas, desenvolver algumas coisas e até mesmo se posicionar em alguns momentos de maneira assertiva. Mas a sabedoria que vem de Deus nos faz ir mais além. A sabedoria que vem de Deus, ela estabelece para nós um direcionador para que a gente entre verdadeiramente em locais inóspitos, em locais difíceis, complexos, e nós tenhamos de Deus o direcionamento adequado para fazer exatamente aquilo que gera vida e vida em abundância. E foi isso que Esther fez. Esther se posicionou. Irmãos, quantas pessoas têm perdido oportunidades na vida porque têm se amedrontado diante de algumas situações e não se posicionam de maneira adequada. Não tem sabedoria, não tem diligência para poder ir até a presença, ir até as situações, ir até alguns lugares e fazer aquilo pelo qual foram chamados. A exortação de Mardoqueu para Esther foi extremamente hábil. Quem sabe não foi para este propósito que Deus te colocou no palácio. Quem sabe não foi para este propósito que Deus te colocou nesta cidade. Quem sabe se não foi para este propósito que Deus te colocou em casa. Quem sabe se não foi para este propósito que Deus te colocou nesta empresa, nesta organização, ou tirou dela. Quem sabe se não foi para este propósito que Deus te colocou em determinado lugar. Quem sabe se não foi para este propósito. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho comigo a palavra do Senhor que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus colocou, se Deus permitiu, se Deus abriu uma porta ou se Deus fechou uma porta, é porque alguma coisa Ele tem planejado para a sua vida. A rainha Esther construiu um ambiente. A rainha Esther desenvolveu uma estratégia para que o rei pudesse ouvi-la e dar a ela aquilo que ela estava precisando, necessitando. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que às vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal para nos deleitar nas nossas vaidades, dos nossos próprios desejos. Mas, pastor, a Bíblia não manda a gente pedir. Irmão, todo mundo que é coordenado, dirigido pelo Espírito de Deus, só vai pedir aquilo que estiver conforme a vontade do Senhor. Ao agrado do Pai. Verdade. Então, é muito importante você entender que quando você for pedir algo, estiver disposta a pedir algo, você não pode menosprezar se é ou não é da vontade de Deus. Porque se for da vontade do Senhor, o propósito do Senhor para aquele momento da sua vida, a sua oração só vai corroborar com os planos dele. Então, Ele vai conceder. Deus, Ele levanta uma judia simples para ser colocada no palácio, para ser colocada no lugar de honra, ser colocada no destaque. As pessoas às vezes querem holofotes, querem o aplauso
para satisfazer o seu ego. Uma certa vez, conversando com alguns, eu dizia, o Vanto tá aí, falava muito com o pastor Theo também, dizia o seguinte, que às vezes as pessoas querem o título, mas não querem a responsabilidade. As pessoas querem estar no palácio, mas na hora que o negócio aperta, não querem ter o posicionamento adequado. Então, você foi chamado para estar no reino, no corpo de Cristo, haja como corpo de Cristo. Você foi chamado para algum posicionamento específico, estratégia na obra, haja com estratégia. Existem muitas pessoas que podem estar neste momento com decretos de morte, e você vai ser o instrumento de Deus. Você vai ser usado como Esther para verdadeiramente salvar essas pessoas. Mas quem sou eu? Você pode perguntar. Quem sou eu? Eu não tenho o título da rainha Esther, eu não tenho a habilidade que ela tem. E aí eu vou dizer para você o que Deus falou para Moisés. Quando Moisés indagava ao Senhor o que ele poderia fazer diante de Faraó, que ele era pesado de língua, Deus disse assim: olha, Moisés, quem fez a língua do homem? Quem foi Moisés? Quem fez a língua do homem? Quem fez a boca do homem, Moisés? Quantas e quantas vezes Deus chama os seus profetas e diz assim: abre tua boca, porque eu a encherei. A rainha Esther estava com medo e temendo perder a sua própria vida. Mas às vezes nós temos que correr alguns riscos. Nós temos que nos expor de alguma forma, com sabedoria, com inteligência emocional e espiritual, para que muitos outros possam ser salvos. Naquele dia, irmãos, a rainha Esther fez com que o povo se humilhasse, jejuasse e clamasse. E por 3 dias eles jejuaram e oraram. Uma lição importante: quando nós temos que tomar decisões e ir para frontes difíceis, complexos, é muito importante nós não menosprezarmos o poder da oração e o poder do jejum. As decisões importantes exigem de nós uma preparação espiritual. Existem muitas pessoas que confiam no seu próprio braço, que confiam na sua própria habilidade. Irmãos, tem batalhas, tem lutas na vida que nós não vamos conseguir vencer só com as nossas habilidades humanas, só com as nossas forças, só com o nosso jeitinho, nem só com o nosso conhecimento. Nós precisamos de sabedoria. A Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor, e o Senhor o dá livremente. Deus, ele faz isso. Existem decisões na nossa vida que Deus coloca na nossa mão, é você que decide. Existem pessoas delegando a sua responsabilidade para Deus. Existem pessoas dizendo o seguinte: Deus, age por mim, quando na verdade somos nós que temos que agir. Irmãos, Deus não é irresponsável. Deus jamais colocaria à nossa frente um desafio que nós não tivéssemos a condição nele de suportar. Muitas pessoas verdadeiramente se levantam para dizer, quando passa por uma casa, quando passa por um carro, quando passa por uma propriedade, quando querem ser promovidos, dizem o que dizem o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós temos que dizer verdadeiramente o contexto do que esse versículo nos traz. Quando o apóstolo Paulo estava falando isso, ele estava dizendo assim: olha, já passei fome, já passei necessidade, já passei dificuldade, já fui apedrejado, já fui picado por serpente, já sofri naufrágio, já fui rastejado, já fui perseguido, já fui expulso, já fui rejeitado, já fui ferido, já fui magoado. Mas eu continuo firme, dizendo que todas as coisas eu posso em Deus que me fortalece. A lição desta manhã parte do pressuposto de que o nosso posicionamento e a nossa postura ante as situações fazem toda a diferença. Se você tiver a consciência de quem você é e onde você está, e perceber que Deus lhe permitiu estar nessa condição, ou estar nesse posicionamento, ou estar nesse lugar,
para que você tenha a sobriedade e a sabedoria, o discernimento de agir conforme a sua vontade, porque alguém ao seu redor precisa ser salvo. Irmãos, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é que é a nossa força. E por que ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Como é que Deus vai se alegrar conosco? Como é que Deus vai olhar para o nosso coração e se deleitar em nós? É simples. Ele vai olhar para o nosso coração e saber assim: é obediente, é corajoso. Eu me lembro muito das palavras de Deus para Josué. Josué estava morrendo de medo. Moisés tinha morrido e tinha vindo para ele uma grande responsabilidade. E Josué dizendo assim: eu não sou igual a Moisés, eu não tenho a autoridade de Moisés, eu não tenho a paciência de Moisés, talvez eu não tenha nem o amor de Moisés, eu sou um príncipe, eu sou um guerreiro apenas. E por que me escolher para esta posição? Aí Deus diz assim: olha, Josué, seja forte e corajoso, porque através de ti eu vou fazer com que esse povo entre na terra prometida. Irmãos, através das mãos daquele jovem, através das mãos daquele homem, Deus fez com que o povo de Israel usufruísse das promessas de Deus e conquistou, irmão, e lutou. Deus, ele nos inspira, nos motiva, nos direciona a termos coragem para nos posicionar. Se Esther tivesse recuado, se Esther tivesse permanecido naquela condição de medo, naquela condição de inferioridade ante o rei, ela teria perdido a batalha, ela teria perdido a guerra, e com isso todos os judeus teriam morrido. O diabo só quer intimidar você. As circunstâncias querem trazer temor e terror para você. As más informações e as informações em excesso trazem terror para a sua mente, para o seu coração. Mas neste momento, a única palavra que você precisa de fato dar o devido ouvido é: seja forte e corajoso, porque Deus tem um plano na sua vida e através da sua vida. A vida de Esther é uma inspiração para nós de como uma mulher, ou de como qualquer cristão, precisa se posicionar diante de uma situação de decreto de morte, diante de uma situação que gerava medo e pavor, diante de uma situação que aos olhos comuns seria impossível fazer reverter uma sentença de um rei. Irmãos, quando Deus quer, até os decretos dos homens mais poderosos da terra são revertidos para que o nome dele possa ser exaltado. Eu não sei qual é a sentença que você está ouvindo, eu não sei qual é a informação que está tirando o seu sono, eu não sei qual é a preocupação que está roubando a sua paz, mas qual foi o decreto que lançaram para você? Mas eu sei, nós sabemos quem é o Deus que desfaz os decretos humanos e faz valer os seus decretos. Só existe um decreto, irmãos, que não pode voltar atrás. É esse aqui. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O que diz a Bíblia sobre você? Você pode refletir agora sobre as promessas de Deus? Aquilo que está sendo falado está indo contrário às promessas que Deus fez para você? Aquilo que está sendo dito está contrário às promessas que Deus fez para você e a sua família? Porque se está indo contra, eu proponho para você refletir e trazer à memória aquilo que te dá esperança. Lembre daquela palavra, lembre daquela promessa, lembre daquele sonho, lembre daquela oração, lembre até mesmo daquele louvor que o Espírito de Deus colocou em sua mente, lá no primeiro amor. Lembre dos primeiros momentos, lembre da primeira história, lembre de como tudo começou. Lembre, traga à memória aquilo que te dá esperança. A Esther se apegou com aquilo que verdadeiramente podia impulsionar. Naquele momento ela diz assim: jejuem por mim, orem por mim. O povo de Deus unido em oração, em jejum, fez com que o decreto de um rei
pudesse ser refeito, pudesse ser desfeito. É como se ela dissesse, pastor, que mesmo ela sendo rainha, mesmo ela ocupando uma posição, ela dependia de um Deus todo-poderoso, que poderia fazer infinitamente mais daquilo que nós esperamos. Perfeito, pastor. Perfeito. Não é só o posto, não é só o cargo. Não queira só estar por estar, para ter o holofote em cima de você. Lembre-se uma frase célebre de um filme popular: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lembra dessa frase? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se Deus lhe deu o talento, se Deus lhe deu o dom, se Deus lhe deu o entendimento, se Deus lhe deu o discernimento, se Deus revelou para você, se Deus ensinou você, se Deus instruiu você, se Deus aperfeiçoou você, se Deus moldou você, se Deus capacitou você, é porque está na hora de você ser usado e ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que Ele possa salvar vidas. Tudo, irmão, tudo nesta vida passa pelo contexto do plano de salvação que Deus tem para a humanidade. A Bíblia diz que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação dos tempos. Que mesmo tendo passado por tantas e tantas tribulações, o povo de Deus permanece com a mesma palavra. A igreja do Senhor permanece firme, permanece prevalecendo. Mas para isso é necessário a gente se posicionar de forma sábia. Irmão, nunca menospreze o poder da oração, o poder do jejum e o poder da unidade do povo de Deus. Naquele dia, a rainha Esther conclamou para que todos se mobilizassem nesses 3 pilares. Primeiro, jejum. Segundo, clamor, humilhação, quebrantamento. E terceiro, você não pode esquecer desses princípios que regem, que movimentam, que lhe impulsionam, que fazem você vivenciar o projeto de Deus para a sua vida. Nós estamos em isolamento social, mas nós não estamos em isolamento espiritual. Apesar de cada um estar na sua casa, mas Deus tem nos unido em propósito, e aonde nós estamos dentro das regiões celestiais, nós estamos unidos em uma única oração, em um único entendimento, em um único direcionamento de Deus, que é fazer com que verdadeiramente a glória de Deus se estabeleça, o reino de Deus se estabeleça na terra. Nós fomos ensinados a oração do Pai Nosso, e nós esquecemos verdadeiramente que esse grande ensino, essa matriz de oração que Jesus nos ensinou, traz para nós uma das grandes e maiores lições que os céus podem ensinar para a terra. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você está sendo dirigido com o propósito adequado, com a motivação adequada, com a fé bem direcionada, pode se manter de pé e pode cantar vitória sim antes do tempo. Porque se você não cantar vitória antes do tempo, o que eu vou dizer do que está escrito em Hebreus 11:1? Que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Veja só, o espiritual, irmãos, está sempre disponível para receber as sementes de quebrantamento, de oração, de clamor, para que os céus incorram, interfiram na terra. Não é a terra, irmão, que vai mandar no céu. Venha o teu reino, é o céu, é o reino de Deus que vai interferir na nossa atmosfera e vai fazer a diferença. Se posicione, seja como Esther, se posicione. A guerra está grande, se posicione. O decreto está perverso, se posicione. A luta é terrível, se posicione. Não pare, não deixe de crer. Deus tem um projeto e tem um propósito. Deus tem algo para você, para a sua igreja, para a sua família, para o seu negócio.
Pastor, mas está tudo fechando. Irmão, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Para aqueles que estão no centro da vontade de Deus, até o que vem para destruir se converte em bênção. Isso nós vamos falar de noite, no culto da noite. Nós continuaremos trabalhando sobre essa linha construída por Esther, sobre essa linha construída por Mardoqueu. Nós vamos falar que os decretos que vêm para destruir o povo de Deus é revertido e é convertido em bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Mas para isso, é preciso nós entendermos que tem coisas que Deus deixa na nossa mão para a gente fazer. A rainha Esther tinha que se posicionar. Era ela que tinha que se posicionar diante do rei. Era ela que tinha que correr o risco. Era ela que tinha que fazer. Mas quando Deus vai na frente, irmãos, me lembrei do hino. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, mudando os destinos. Ele vai contigo para contigo lutar. É assim mais ou menos, né? Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergam tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. É assim a canção? Posicione-se. Estabeleça na sua vida um modus operandi onde você possa perceber e sentir que a bênção do Senhor, que a vontade do Senhor lhe posiciona, lhe impulsiona para o caminho certo, para o caminho verdadeiro. Muitas pessoas têm perdido as suas batalhas porque têm se posicionado mal ou até mesmo não têm se posicionado. Você é responsável pelas suas escolhas. Se você escolher ser fraco agora, como diz o livro de Provérbios, a tua força será pequena. Se você escolher ser frouxo agora, a sua força se esvairá. Se você tomar a decisão de ser um medroso, uma medrosa, um covarde nesta batalha espiritual, acredite, muitos dos seus podem estar se perdendo. Muitas pessoas podem morrer, irmãos, se Esther não tivesse se posicionado naquele momento. Como diz Mardoqueu, a Esther entendeu, a rainha Esther entendeu porque Deus tinha colocado ela naquela posição. E quando nós não entendemos porque Deus nos coloca em determinadas situações e não obedecemos aquilo que o Senhor mandou, muitas pessoas podem morrer por causa do seu posicionamento. Muitas pessoas sofrem, irmão, porque Deus nos chamou para alguns propósitos e a gente nega por medo. A gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, por medo dos homens, por medo das circunstâncias, com vergonha, com pavor, porque pensam que não vai ser bem interpretado, porque pensam que não vai ser bem aceito. Irmãos, veja o que Deus tem escolhido para a sua vida. Veja o seu chamado, o seu projeto de vida no Senhor. Você está jogando a toalha. Você está deixando de lado aquilo que Deus lhe chamou para fazer, para agradar homens. Você está deixando o seu chamado de lado. Está vendo pessoas morrendo, não simplesmente por falta de pão material, mas por falta de pão espiritual, porque você está com medo, porque você está com vergonha. Irmão, se Esther tivesse permanecido na sua condição de medo e de vergonha, jamais o povo teria sido salvo. Eles teriam sofrido muito. Cuidado. Ela não tinha vergonha daquilo que ela era em Deus, mas estava com vergonha de se posicionar. Estava com medo de se posicionar. Estava vivendo uma condição ali. Eu estou no palácio, eu estou confortável. Pois é, você pode estar confortável, pode estar no seu palácio, pode estar na sua zona de conforto, mas muitas pessoas estão morrendo sem Jesus. Estão morrendo com decretos de maldição feito por um e por outro. Estão vivendo a desolação de não ter uma palavra de paz. Irmãos, nós somos pacificadores, nós somos instrumentos de Deus para levar paz para as vidas, paz para as pessoas, paz para as comunidades, paz para as nações. Se posicione, se levante em nome de Jesus, que o Espírito de Deus, o Espírito de coragem, que o Espírito de ousadia, como diz as Escrituras, que Deus não nos deu espírito de
pavor, Deus não nos deu espírito de morte, mas Deus nos deu espírito de coragem, de poder, de moderação, de ousadia. Deus irá nos levantar nesta nação brasileira, ou em todas as outras nações que for da sua vontade. Deus fará por Jerusalém, depois Judéia e Samaria, até os confins da terra, se for necessário. Deus levantará homens simples, mulheres simples, mas cheios de autoridade espiritual, para dizer: assim diz o Senhor, que esse decreto de morte, ele não entrará na minha casa, ele não entrará na minha família, que o Senhor libertará o povo, que o Senhor salvará, que o Senhor restaurará, que o Senhor fará fazer a sua vontade, e vai clamar para que o reino de Deus venha, para que se estabeleça, e para que tudo aquilo que Deus planejou, que Deus, abre aspas, sonhou para nós, se cumpra em nossas vidas. Você é responsável, sim, pela vida daqueles que estão ao seu redor. Mas eu já orei, eu já preguei, eles não querem. Se não quer ouvir, peça para o Senhor, para que lhe dê uma oportunidade. Esther clamou a Deus. Esther chamou o povo para que jejuasse durante 3 dias, sem comer, sem beber, mas para que se consagrasse, para que houvesse uma estratégia. Deus vai lhe dar estratégia. Deus vai lhe dar estratégia. Em nome de Jesus, Deus vai trabalhar na mente e nos corações, para que você possa perceber qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para essa situação. Cada um tem sua particularidade, cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades. Eu sei, pastor, cada um no seu quadrado, eu tenho que cuidar dos meus. Cuidado, às vezes os seus são todos aqueles que Deus colocou ao seu redor, para que você pudesse ser instrumento de salvação. Nós somos agentes de transformação da nossa casa, da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa igreja, em todos os lugares. Não se permita viver covardemente diante de uma batalha como essa. Você tem armas espirituais que são poderosas em Deus. Então se posicione. É o que nós falamos nesta manhã. Nós falamos sobre a postura de Esther, o posicionamento que ela teve que assumir para poder ser um agente de libertação e de salvação do seu povo. Você é o escolhido, a escolhida para ser o agente de Deus para mudar decretos de morte. Seja ele físico, seja ele espiritual, Deus está levantando para erguer outros que estão morrendo. Por isso não menospreze a sua força, porque a sua força vem do Senhor. Você não disse lá muitas vezes: tudo posso naquele que me fortalece? Pois é, tudo você pode naquele que te fortalece. Se você não tem habilidade X, mas Deus lhe deu alguma habilidade. Se você está no corpo de Cristo, você tem alguma função. Então se posicione. Pare de viver nessa mordomia de dizer que é só um ou outro, só fulano e beltrano que pode fazer. Não. Você tem poder de Deus, autoridade de Deus para se posicionar, para salvar um povo, para salvar uma nação. Esther não lutou sozinha. O povo todo estava clamando com ela, estava jejuando por ela, estava amando ao Senhor em adoração por ela, estava se posicionando junto com ela. Então, como igreja, como corpo de Cristo, nós nos posicionaremos e nós venceremos em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor é o que nos sustenta. Amém, irmão? Glória a Deus. Essa foi a nossa meditação de hoje pela manhã. Postura diante das situações difíceis e complexas. Você precisa se posicionar. Tem coisas que Deus não vai dar para outra pessoa, Deus não vai trazer nem mesmo para si. Deus vai trazer para nós e vai dizer assim: não, eu vou fazer a minha parte, você tem que fazer a sua. Tenha a postura adequada, tenha o posicionamento adequado, tá bom? Faça a sua parte, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos vivendo situações difíceis que todo mundo sabe, mas nós precisamos entender, Senhor, que a forma de nós nos posicionarmos faz diferença. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, fortalece teu povo, fortalece os teus filhos, dê a eles sabedoria, entendimento e estratégia nesta manhã, para que eles possam saber exatamente o que fazer, como fazer, onde fazer, com quem fazer.
Senhor, em nome de Jesus, dê a ele plano, dê a ela a estratégia, dê a ela a sabedoria, dê a ele o conhecimento, o discernimento, Senhor, espiritual, material. Senhor, faz com que as coisas ao redor possam, Senhor, ser construídas, ser restituídas, que seja, Senhor, na sua mente, como a junção de quebra-cabeças, e ele possa perceber, e ela possa perceber, Senhor, é assim que eu tenho que agir, é assim que eu tenho que fazer, e dar vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz. Até de noite.